Nosso entrevistado de hoje vai ser o advogado, professor, promotor público estadual, juiz federal, Carlos Madeira. Já está no ar o nosso programa Sem Filtro. E para compor essa roda de conversa estão presentes hoje Jorge Vieira, jornalista e apresentador do programa Ponto Continuando da Mais FM e presidente do Comitê de Imprensa Alema. Marcelo Minardi, do programa político Ponto e Vírgula da Difusora FM. Diego Emir, jornalista da revista Maranhão Hoje e da rádio Nova FM. E Kim Lopes, jornalista e blogueiro. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar, como de praxe, de tradição, a fazer a primeira pergunta. No último programa nós falamos bastante sobre a autonomia universitária e a questão que envolve a gestão e eficiência de recursos direcionados às instituições públicas de ensino superior. O senhor se formou em uma universidade pública, foi professor, fez a sua carreira no serviço público. Como é que o senhor avalia o encaminhamento dessa discussão para o aprimoramento da autonomia universitária? Meu sentimento pessoal é de que a universidade deve ter preservado e fortalecido a sua autonomia. Não é possível, na quadra em que o país vive, com as suas reformulações políticas e econômicas, amesquinhar a autonomia, o poder que a universidade deve ter. A universidade deve ser senhora do seu destino, comandar as suas ações conforme a sua realidade, as suas peculiaridades. Não é possível engessar as universidades, dando a ela uma formatação única, mas uma formatação peculiar que deve levar em consideração as suas realidades, as suas peculiaridades, enfim, a realidade onde ela está inserida. E isso só se obtém, só se consagra, evidentemente, com uma autonomia forte, eficiente e que preserve esses valores tão caros de cada universidade, dentro de cada realidade, dentro de cada região geográfica deste país tão vasto. Jorge Vieira. O senhor é juiz federal, mas tem pretensões políticas e isso é público e notório. O senhor mesmo já deu declarações aí dizendo que tem pretensão de ser candidato a prefeito ou algum cargo eletivo. E eu lhe pergunto, como que o senhor vê, o senhor como juiz e até como político também, como é que você vê esses arroubos autoritários de membro do governo Bolsonaro? Eu vejo com uma certa preocupação, porque nós que vivemos um momento crítico deste país com o regime militar, e eu estive na Universidade Federal do Maranhão durante os grandes movimentos em favor das eleições diretas, acompanhei a greve de 1979, os movimentos de 1980, enfim, vivi esses grandes momentos da história recente do país, há uma evidente preocupação com esses arroubos autoritários, porque, evidentemente, a sociedade brasileira não pode retroceder diante das suas conquistas tão caras. Depois desses 30 anos de magistratura, o senhor agora está, pelo menos acompanhando aqui a pergunta do colega, entrando nessa nova carreira, digamos assim, nesse novo destino político. O senhor não acha que pode encontrar durante esse caminho algumas coisas no processo político que não condizem muito com a função antigamente que era a sua de juiz? Minardi, até o ano passado eu carregava comigo o sentimento de que a política é território de homens maus. Ao final do ano passado, eu li a biografia de Martin Luther King e fiquei impressionado quando ele, em dado momento, disse que pior que o grito dos homens maus é o silêncio dos homens bons. Então, diante desta frase tão emblemática, tão forte, eu passei a avaliar a possibilidade que alguns amigos colocavam para mim de entrar na política. Se entrar na política, eu não poderei ter destruído, desconstituído o meu DNA de magistrado. Terei que carregar comigo os ideais de correção e de justiça. E só entrarei na política, isso é uma mera possibilidade, se eu encontrar um partido que, além de ter tempo de TV para projetar minha imagem, meu discurso, a minha fala, os meus sentimentos, não desconstitua, não destrua o meu DNA de magistrado. Juiz Carlos Madeira, o senhor levantou a possibilidade de entrar na política. O senhor está como juiz, a partir de janeiro vai estar livre para ser o que quiser, inclusive disputar cargos eletivos. E o senhor está parecendo aquela moça mais cobiçada da festa, né? Vários são os partidos que têm lhe procurado, especulação do MDB, Solidariedade, o Novo, inclusive, disse que o senhor chegou a se inscrever no processo seletivo. Hoje, como é a sua proximidade com esses partidos
E para qual lado o senhor se posiciona mais? Direita, esquerda, centro? Qual é o seu posicionamento? Diego, eu tenho sido procurado efetivamente por diversos partidos, mas diante até de impedimentos legais, eu não pude ainda fazer uma manifestação sobre qual partido eu teria, digamos, uma predileção ou uma tendência. Há diversos convites. O convite talvez mais veemente tenha vindo agora recentemente do Solidariedade, muito mais por laços de amizade que tem para com o secretário de Indústria e Comércio Simplício do que por questões puramente políticas. A minha posição é uma posição de vanguarda. Eu sou alguém que tem um olhar liberal, um olhar progressista e que compreende que uma cidade, um município, um estado não pode mais ser administrado tão somente com os recursos públicos. Os recursos públicos são muito escassos. Penso que é a grande necessidade de se fazer uma grande movimentação em favor da parceria público-privada. Eu não vejo como se possa conduzir o destino de uma cidade, de um estado, apenas e tão somente com recursos públicos, mas envolver a iniciativa privada, fazê-la protagonista e buscar, assim, as mudanças da sociedade em prol da sociedade. Ronald Reagan, republicano norte-americano, dizia de uma maneira bastante veemente que o grande emprego social, a grande sustentação social de um Estado é emprego e renda, o que só se obtém com a parceria público-privada, com o estímulo daqueles que podem empregar, que podem fortalecer a economia. O meu sentimento é basicamente nesse. Ainda sobre as universidades, agora mais especificamente sobre a UFMA, existe um direcionamento da universidade para fortalecer as parcerias entre a instituição e a Agência Espacial Brasileira. E o intuito é estimular pesquisa, qualificação, formação de recursos humanos. Como é que o senhor avalia essa parceria e os impactos que isso poderá repercutir tanto nas cidades quanto no Estado? Eu acho que é essencial, é estratégico. A universidade não pode abdicar desta possibilidade de se consorciar com a agência espacial e extrair desta parceria os elementos essenciais para devolver à sociedade no todo, Alcântara, São Luís do Maranhão, a ser atingida por esse projeto e, assim, fortalecer não apenas a cadeia produtiva, a economia, mas a própria educação. Nós precisamos estruturar a universidade, precisamos colocar o maranhense em condições de assimilar essas novas tendências, esses novos conceitos, para que o Maranhão não fique à deriva. Se não houver esse trabalho da universidade, essa parceria da universidade com a agência espacial, certamente o Maranhão ficará em segundo plano. E aqui chegarão os técnicos, aquelas pessoas qualificadas por outros centros para ocupar espaços que poderiam ser ocupados por maranhenses. Eu acho que essa parceria é estratégica, é essencial e a universidade não pode abdicar dessa oportunidade de celebrar esse pacto. Doutor Madeira, eu queria me reportar a pauta que a gente estava tratando anterior, que era a questão da política. O senhor disse nominalmente que foi procurado por vários partidos, recebeu vários convites, mas que havia uma proximidade maior com Solidariedade. Só que o doutor João Alberto, o ex-senador João Alberto, que é o presidente do PMDB, disse que aguarda a sua filiação para poder também apresentá-lo como um candidato do partido. O senhor foi procurado por João Alberto, pelo MDB, e estaria disposto a entrar na política pela porta de um partido que praticamente foi varrido do Maranhão? Eu fui convidado, sim, efetivamente, pelo MDB e até pelo MDB nacional, mas essa tratativa ainda veio avançando. Quando eu disse que o Solidariedade teria, digamos assim, uma tendência maior, é por um laço de amizade com o secretário de Indústria e Comércio Simplício. Então, isso me dá uma consistência, digamos assim, maior. Porque num cenário desse, embora eu não seja político, ainda não tenha essa percepção de como os labirintos se desenrolam na política, mas eu sei, por ter sido advogado no primeiro momento de políticos, eu sei que quem entra numa disputa dessa de cargo majoritário deve ter segurança jurídica e segurança política. Quando o secretário Simplício me procurou e me fez o convite, eu disse a ele que estava ainda numa fase muito primária, que eu deveria esgotar o meu ciclo de magistrado para fazer uma escolha. Mas disse a ele o seguinte: secretário, olhe para mim com dois olhares, o olhar de político e o olhar do amigo. Não me coloque em uma situação de desconforto caso o meu nome seja colocado pelo partido. Estando o senhor, doutor Madeira, lá, com essa possível pretensão de sair candidato a prefeito de São Luís, eu lhe pergunto, qual a avaliação que o senhor faz hoje da atual administração municipal? Eu não gostaria de me deter a detalhes acerca da minha avaliação da administração atual. O que eu posso dizer é que eu
José Carlos Madeira, diante da tão só possibilidade de sair candidato a prefeito de São Luís, eu tenho feito aquilo que me parece essencial. Eu tenho estudado muito e tenho centrado meus esforços na compreensão de parceria público-privada. Esse tema é um tema muito caro para mim, porque eu acho que não é possível fazer administração, seja municipal, estadual, mesmo federal, se não houver o envolvimento da classe produtiva, mas isso do empresariado. Em todas as áreas, saúde, educação? Em todas as áreas. Eu não vejo como a parceria público-privada não possa ser celebrada. Pode ser celebrada na educação, com a construção de escolas, não pelo município, mas por uma parceria público-privada, efetuando o pagamento daquela obra ao longo do tempo. Com isso se inibe de uma maneira muito eficiente os procedimentos licitatórios que nem sempre conseguem terminar com eficiência. Eu sou magistrado, já julguei dezenas de casos de procedimentos licitatórios em que as empresas entram com menor preço, mas ao longo do tempo vão apresentando os aditivos, sangrando a economia pública e comprometendo a própria entrega da obra. Luiz Carlos Madeira, diante dessa sua experiência de processo licitatório, julgar, inclusive proferir decisões, caso o senhor entre na disputa e, muito mais do que enriquecer o debate, venha vencer a eleição, o senhor vai assumir uma prefeitura que ela tem uma série de débitos com a justiça. Exemplos, tem decisões judiciais que obrigam a prefeitura a construir creches, tem decisões judiciais que obrigam a prefeitura a reformar feiras, tem decisões que obrigam a prefeitura a pagar emendas parlamentares. O senhor, como prefeito, ia estar do outro lado. Como seria o seu posicionamento diante desses inúmeros problemas que o senhor receberia à prefeitura? Eu não vejo como não resolver os problemas, quaisquer que sejam eles, se não for pelo diálogo. Estabelecer prioridades, identificar as situações mais periclitantes e montar um calendário, um cronograma de realização. Aquilo que o município tiver sido condenado, a decisão da justiça haverá de ser cumprida, mas é possível cumprir mediante acordo, mediante um calendário de realização. Tenho a convicção de que quando o prefeito tem autoridade moral e assume compromisso para cumprir, as coisas ficam mais fáceis de se resolver. Doutor Madeira, o senhor citou muito a questão de ter sido tocado pelo discurso do Martin Luther King. Citou a questão do silêncio dos bons que favorecem os maus. Na sua concepção, a política hoje tem mais políticos bons ou políticos maus? Eu acho que tem havido uma melhora substancial. As eleições de 2018 já começaram a dar essa sinalização. A minha esperança é que 2020 seja um divisor de águas. Eu olho para o passado e vou buscar em Eduardo Galeano aquilo que ele fala da utopia, que quando se aproxima do sol, tenta se aproximar do sol, mas ele se distancia. E ali ele traça um conceito bastante emblemático do que seja utopia. Falando de engajamento político, mas puxando um pouquinho aqui para as universidades e rememorando a sua época de estudante e a sua passagem por instituições públicas, eu gostaria de saber do senhor qual é a avaliação que o senhor faz sobre o engajamento político dos estudantes, considerando esse uso abusivo de redes sociais, de mídias sociais. Esse estudante, ele está engajado politicamente? Eu acho que sim. Isso seguramente é um novo modelo de engajamento, seguramente isso vai passar por um processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, mas depois que a sociedade se aperfeiçoar com isto, esses movimentos encontrarão, por assim dizer, o seu ponto de equilíbrio e a sociedade ganhará. Toda e qualquer movimentação, todo e qualquer discurso, ainda que no primeiro momento pareça hostil, ele acaba contribuindo para o aperfeiçoamento da sociedade. Em cima dessa questão da saúde, onde se houver uma parceria público-privada? Chamar as universidades, celebrar parceria público-privada e transformar os socorrões em hospitais universitários municipais, para que se possa colocar dentro dos hospitais um corpo técnico de médico, de enfermeiro, de estudantes dentro dos hospitais, eventualmente com compensação tributária, reduzindo os tributos e obtendo o pagamento desses tributos com serviço em favor da sociedade. Eu acho que a parceria público-privada na saúde é uma ferramenta essencial. Eu tenho estudado muito isso, Minardi, estudado muito. O senhor, pela segunda vez, disse que se o senhor for candidato. Você tem alguma dúvida de que você pretende ser candidato? É porque eu ainda estou nesses instantes derradeiros da magistratura e quero aguardar o exaurimento do ciclo, por assim dizer. Então, a partir do dia 13 de janeiro, seguramente, quando tiver concluído esse ciclo por inteiro, eu terei condições de aferir melhor isto, conversar com os partidos. Eu só poderei ser candidato
Jorge, se eu tiver dois elementos, segurança jurídica, segurança política. Há registros, os senhores que militam nisto há muito tempo, de muitos candidatos que se lançaram em projeto de eleições majoritárias, mas tiveram o seu nome preterido dentro da legenda. Então isso é algo que tem que ser bem trabalhado. Eu não posso, não devo, até pela minha história, pela minha vida, eu não posso sair menor desse processo do que eu sou. Bom, existe um projeto de lei sobre a prisão em segunda instância que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. E esse projeto, então, ele viabiliza as prisões dos réus logo após a condenação em segunda instância. Como é que o senhor avalia essa proposta? Eu avalio positivamente e espero que esse projeto avance o mais rapidamente possível e que ele entre no ordenamento jurídico brasileiro. A prisão em segunda instância deve ser regra, deve se consolidar no direito brasileiro, sob pena de haver um grave comprometimento da própria legalidade e da segurança jurídica. Eu vivi uma experiência dolorosa em minha vida, quando promotor de justiça em Paraibano, e tivemos que julgar ou submeter a julgamento no tribunal do júri diversos casos que já se haviam arrastado há muitos anos. E ao chegar ao tribunal do júri, eu com minha juventude, o empenho pela condenação daqueles acusados, eu constatei que a sociedade não tinha mais a percepção da gravidade daqueles crimes. Já havia se esvaído, por assim dizer, no tempo. Então, um fato como este, para esperar o trânsito em julgado, quer dizer, o exaurimento dos recursos no âmbito do STJ e do Supremo Tribunal Federal, depois de 10, 20 anos, a sociedade não terá mais a percepção clara, evidente, de que houve uma punição, que houve uma sanção por parte do Estado. A prisão em segunda instância é essencial e eu espero, faço votos, que o Congresso Nacional assim coloque no direito brasileiro. Diego? Aproveitando que a gente está falando sobre o judiciário, o juiz Carlos Madeira, recentemente nós tivemos juízes que deixaram a magistratura para concorrer a cargos políticos e tiveram êxito. E, como na justiça também tem muita pluralidade, nós temos dois exemplos recentes. Flávio Dino, que defende a justiça social. O Witzel, que é governador do Rio de Janeiro, que defende o combate ao crime. A justiça brasileira hoje precisa de qual perfil? Do Flávio Dino, que fala em justiça social, ou do Witzel, que fala em combate à criminalidade? Eu acho que os dois perfis se ajustam, por assim dizer, não são antagônicos. Esse perfil do atual governador do Rio de Janeiro se adapta muito bem ao discurso que ele tem pela própria condição peculiar do Rio de Janeiro. Já o Flávio Dino, diante de um Estado reconhecidamente pobre, olha para esse lado social. Eu acho que os dois discursos se harmonizam dentro dessa pluralidade do Estado brasileiro. Doutor Madeira, o senhor reconhece a limitação do poder público ao lidar com o financiamento ou manter os serviços que tem. E o senhor citou a saúde aí como um grande exemplo e há necessidade de uma gestão pública adotar com mais transparência e clareza a questão da parceria público-privada, que é algo que o Brasil inteiro tem debatido, alguns municípios e estados já têm feito essa experiência. O senhor citou o caso do socorrão, da malha de saúde do município de São Luís, necessitar de uma participação da Universidade Federal nesse contexto. Qual é a sua visão de pegar esse profissional daqui, inserir dentro do contexto para cobrir a dificuldade que tem de pessoal nessas áreas de socorrão e por aí vai? Eu acho que o gestor, seja do município, seja do Estado, não pode abdicar, abrir mão da parceria com as universidades, como centro de excelência, centro de formação de valores, para que eles sejam protagonistas. O administrador que não dialoga com as universidades, não traz as universidades para dentro da administração para serem protagonistas, ele acaba comprometendo a eficiência do aparelho estatal e da eficiência administrativa. No caso da saúde especificamente, é possível que as universidades coloquem ali a sua participação. Enriquece a universidade porque os seus alunos participam de um denso laboratório que são os hospitais públicos, ganha a sociedade pela rapidez dos serviços e ganham todos que, digamos assim, estão envolvidos com esse problema dramático que é a saúde pública. Doutor Madeira, o que se vê hoje é uma enxurrada de crítica ao comportamento do STF. Alguns juristas, inclusive, acusam essa instituição que deveria cuidar exclusivamente das coisas constitucionais, criticam e acusam de ser a maior fonte de insegurança jurídica hoje do país, o próprio STF. Qual é a sua opinião a respeito disso? O que você pensa a respeito disso? Eu tenho acompanhado algumas posições do Supremo e, evidentemente, não vou poder, por quanto magistrado, expressar uma posição mais veemente, mas eu atribuo muito da ação do Supremo Tribunal Federal à inércia do próprio poder legislativo brasileiro. E diante da inércia, da omissão do Congresso Nacional, que não legislou sobre temas muito caros, o Supremo
Supremo Tribunal, por assim dizer, acabou absorvendo uma tarefa que talvez não fosse sua na essência e acabou, por via transversa, legislando ou criando julgamento para servir de paradigmas. Eu acho que é um momento de um grande desafio do Congresso Nacional Brasileiro, do Poder Legislativo, de assumir uma posição mais participativa, mais veemente. Esse debate que se trava agora no Congresso Nacional da prisão em segunda instância, coloca emblematicamente essa situação. Um ano passou do governo Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação? Eu acho que ainda é muito cedo para fazer uma avaliação mais contundente. Há sinais de melhora na economia, há sinais de retrocesso em alguns outros setores, enfim. Mas eu acho que ainda é um tempo muito curto. Eu acho que a tendência é de o governo começar a compreender as necessidades, as demandas da sociedade e se adaptar. O senhor acredita que, de fato, está crescendo o Brasil? Está tendo uma melhoria na economia? Os indicadores econômicos vêm mostrando, segundo os jornais especializados, como Valor Econômico, apontam que há um crescimento. Evidentemente que havia uma situação de grave crise econômica no país, que é um problema também estrutural decorrente da própria economia do mundo, mas há sinais de recuperação. O senhor sente isso aqui no Maranhão, especificamente em São Luís? Eu acho que já há sinais de melhora. Esses programas recentemente realizados, essas promoções chamadas Black Friday, servem de termômetro. Os vendedores dizem, os empresários dizem que em relação aos anos anteriores já houve uma melhora da venda. E essa melhora da venda não deixa de ser, por assim dizer, um termômetro de que a economia começa a responder positivamente. Dá para a gente fazer mais duas perguntas. Em relação ainda sobre o sistema judiciário, existem muitas críticas hoje como funciona a justiça no Brasil. Diz que tem muitas instâncias para você recorrer. Inclusive, o senhor acabou de dar a sua opinião, que é favorável à prisão após a segunda instância. Mas em relação a alguns temas como mandato para tribunais superiores, como tem a proposta de que o juiz fique 8, 9 anos no TSE, no STF, e também acabar com a PEC da Bengala, que volta para os 70 anos a idade máxima dos magistrados. A PEC da Bengala sempre mereceu, de minha parte, um sentimento de repulsa. Eu acho que foi um instante muito triste do Estado brasileiro em aprovar a emenda da PEC da Bengala, que levou as pessoas, magistrados, a deixar a magistratura somente aos 75 anos, inspirado no modelo norte-americano. Para mim, enquanto cidadão, seria mais razoável que o Supremo Tribunal Federal tivesse uma composição com ministro com tempo de validade, com mandato de pelo menos, no máximo, 10 anos, para que pudesse haver, por assim dizer, uma oxigenação dos seus quadros, com magistrado que tivesse um olhar mais atento sobre a realidade do país naquele momento. Ainda há pouco o Marcelo falou na questão da improbidade administrativa, que hoje é reinante na gestão pública, e se o senhor não tinha medo de ser pego em algum ato, caso um dia chegasse ao executivo. Mas eu pergunto e vejo sempre eles dizerem que a improbidade muitas vezes é inerente a um erro que o gestor cometeu por desconhecimento, por não saber, coisa parecida. O senhor, como gestor, chegasse a ser prefeito, se consideraria um homem preparado para nunca incorrer num erro de improbidade? Seguramente. Ao longo de minha vida, sobretudo nos últimos 10 anos, eu tenho julguei para mais de 500 ações de improbidade. E compreendi que a improbidade é fundamentalmente a deslealdade, o descompromisso, a ofensa à legalidade e à moralidade administrativa. Não é desinformação. Não é desinformação. Há situações, eu já julguei casos, em que os gestores foram desinformados por inabilidade, por não terem um corpo técnico adequado. Eu recordo um caso emblemático de um município da Baixada do Maranhão, em que o prefeito recebeu recurso da Funasa para fazer poços artesianos. E não aplicou os recursos porque naquele momento chovia na cidade. Deixou o dinheiro no Banco do Brasil. Havia, todavia, no convênio uma cláusula que determinava que aquele dinheiro deveria ser aplicado. O Ministério Público Federal moveu uma ação contra esse prefeito, sustentando improbidade. Eu rejeitei a ação, rejeitei o pedido, entendendo que o prefeito não cometera nenhum deslize de ilegalidade ou imoralidade. Ele não tiver uma assistência adequada para ler o contrato e entender que enquanto o dinheiro não seria utilizado, ele deveria ser aplicado para render. Não houve má fé. Bom, eu vou abrir esse bloco, deixo com temáticas livres, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Doutor Madeira, o judiciário diz que começa a agir dentro do legislativo porque o legislativo deu aquela brecha de não aprovar as leis necessárias e essas brechas acabam atraindo o judiciário para dentro do furacão. Só que o judiciário acabou tendo uma imagem muito arranhada em função dessa necessidade de intrometimento
nesse contexto. Então, o senhor acredita que se o Executivo, o Legislativo fizerem a sua parte, o Judiciário fica longe dessas disputas hoje políticas que a gente vê no país? Eu acredito que sim. O poder não tolera vácuo. Quando o poder se omite, alguém vai ocupar o poder, alguém vai desenvolver. Então, no caso concreto, quando o Congresso Nacional deixa de legislar, o Supremo é convidado, por força do princípio da inércia da jurisdição, que é um princípio segundo o qual o cidadão pode buscar a manifestação do Poder Judiciário, ele deve decidir. E deve decidir, muitas vezes o faz de uma forma quase legiferante, como se for a lei. E isso acaba tendo uma participação, digamos, ativa. O ideal é que cada poder desenvolva plenamente a sua função, a sua vocação. O Legislativo produz as leis e o Supremo Tribunal Federal interprete as leis, aplicando as leis aos casos concretos. No bloco anterior, o senhor falou que não existe improbidade administrativa por desinformação, existe por inabilidade, por incompetência ou por dolo mesmo, por má fé. Mas existe muito questionamento sobre a atuação do Ministério Público atualmente. Na sua opinião, não existe exagero por parte do Ministério Público? Inclusive, tem alguns parlamentares e até executivos que dizem que hoje muitos promotores no interior ou mesmo na capital querem exercer a função de prefeito. Eu não tenho constatado, na minha atuação enquanto juiz federal, não tenho constatado a atuação exagerada, digamos assim, do Ministério Público. O Ministério Público Federal no Maranhão atua com muito critério e faz um trabalho preliminar de largo alcance. Normalmente, instaura administrativamente um procedimento que assegura a oportunidade de as partes se manifestarem, se pronunciarem e somente depois de esgotada essa atividade é que buscam a intervenção do Poder Judiciário. Na minha atuação, quer dizer, na Justiça Federal, eu não posso falar no âmbito da Justiça Estadual, na Justiça Federal não há exagero do Ministério Público. Ainda há pouco a gente conversou sobre o perfil do Whindersson lá do Rio e o perfil do Flávio Dino aqui no Maranhão. Qual é o perfil do Carlos Madeira? É um perfil de alguém progressista, de alguém que tendo uma origem extremamente pobre, compreende que não é possível um Estado, não é possível o Estado organizado, virar as costas para as camadas sociais mais pobres. Doutor Carlos Madeira, o Brasil ficou perplexo quando o Dias Toffoli, com uma canetada só, mandou suspender todos os processos oriundos de que tinha informações oriundas do COAF. Como é que você não acha que há muito poder na mão apenas de um ser humano? Eu acho que essa decisão já foi revista por ele próprio. Não, foi revista por ele próprio, mas um absurdo que ele cometeu de plano, de uma liminar. Eu acho que o ministro acabou se redimindo e percebendo que efetivamente aquele não teria sido o melhor caminho. Acabou criando, essa é a verdade. Aquilo não arranhou a imagem da justiça brasileira, não? Não deixa de comprometer. Toda e qualquer decisão que não tenha o apelo, o sentimento daquilo que o homem médio percebe, acaba comprometendo, sim, a própria imagem do Poder Judiciário. Posso fazer uma pergunta, trazendo aqui para a universidade novamente? O senhor tem dado destaque em entrevistas que é uma tendência do uso artificial para dar mais celeridade aos processos e eficiência aos processos jurídicos. Como é que se repercute na formação acadêmica e profissional dos alunos de direito? Eu acho que haverá necessidade de os cursos de direito se ajustarem a esse novo modelo de ensino. O ensino que eu tive na faculdade, na Universidade Federal do Maranhão, era um estilo secular do século XIX, que perpassou para o século XX. Para o século XXI, nós já estamos chegando na quarta parte do século, há necessidade de o curso de Direito, e não apenas do curso de Direito, de todos os cursos, se ajustarem a esse novo modelo. A inteligência artificial é irreversível, e haverá de fazer grande avanço no julgamento de processo. Não é mais possível administrar os processos como nós administramos. Hoje, um juiz, para ele ser eficiente, ele terá que necessariamente ter conhecimento de gestão, de administração e estar articulado com as modernas tecnologias. O senhor, no começo, falou sobre a sua inexperiência política nesse processo todo. O senhor não tem medo da sua inexperiência política, muitas vezes, lhe levar por caminhos que não sejam corretos dentro da política? Tenho um grande medo. Tenho me socorrido de alguns amigos que são experientes para que, caso efetivamente eu venha a entrar na política, eu não seja levado por labirintos tortuosos. A política, infelizmente, é um terreno pantanoso, movediço, e aqueles que querem trafegar por esse caminho, sobretudo para aquele que foi magistrado com uma longa carreira, deve ter o olhar atento para não comprometer, não macular uma história tão bonita como essa. O senhor se considera o outsider da política, que vai entrar agora para tentar convencer a população de que deve confiar no senhor?
Eu talvez seja um outsider. Eu espero, na verdade, fazer, caso seja candidato, uma pregação, Vieira, que seja no sentido de que é preciso acreditar nos homens bons. Nós não podemos ficar inertes. Aqueles que são bons devem vir para a política, devem se envolver com a política, com a esperança daquela utopia de que falei aqui de Eduardo Galeano, de que a sociedade ainda possa avançar. Doutor Madeira, me permita, o senhor falou em pregação, o senhor me lembrou dos evangélicos hoje na política, a diferença que eles fazem, mas muitas vezes alguns outros grupos de etnia religiosa nesse país não têm gostado muito dessa intromissão. A sua relação como político com os movimentos evangélicos, católicos, afrodescendentes, dessas etnias religiosas, qual será o tratamento? Diferenciado, melhorado ou... Eu tenho amigos em todos os segmentos. Até pela minha origem, eu passei por todos os setores, amigo de todos os lugares, e consigo conviver bem. Acho que a sociedade tem que ser uma sociedade plural, máxima, em que todos possam ter e desenvolver as suas aptidões, suas necessidades. Acho que todos devem ter, numa sociedade democrática, esse olhar, digamos assim, diferenciado e peculiar. O senhor tem acostumado no judiciário a ouvir os dois lados, sempre tem a defesa, tem a acusação. Na política, caso o senhor entre, venha a ser prefeito, o senhor vai ter que, muito mais do que ouvir o povo, vai ter que ter uma relação com a Câmara de Vereadores, com parlamentares, com presidentes de partidos, com lideranças partidárias. E nem sempre essas relações são republicanas, são de um estadista. Como é que o senhor vai conduzir essa situação? Se eu for candidato, Diego, eu terei uma máxima comigo, que será um mandamento, que é o mandamento da minha vida. Dialogar e fazer com transparência. Não irei jamais, sob hipótese alguma, conversar às escondidas, mas fazer as escâncaras abertamente, para que a sociedade possa avaliar e julgar a conduta do prefeito, de quem que esteja no comando. Dia 11 de janeiro, você deixa a magistratura, e o que mais vai deixar saudade nesses 30 anos de magistratura? O convívio com os servidores, convívio com o Ministério Público, com os advogados de Estado, com os advogados de um modo geral. Eu consegui, ao longo de toda a minha vida, ter uma boa convivência, ganhei o respeito de segmentos expressivos da sociedade, procurei ser um magistrado correto, atuante e assertivo. Eu criei, 20 anos atrás, no Maranhão, a prática das audiências de conciliação, criei uma ferramenta essencial que nem todo magistrado gosta de usar, que é a chamada inspeção judicial. Todos os grandes casos que eu julguei, e quase todos os grandes casos da Justiça Federal do Maranhão passaram por minhas mãos. Questão ambiental de Barreirinhas, eu estive em Barreirinha para fazer a inspeção judicial. Desintrusão da terra indígena ao Aguajá, eu estive por 2 vezes em inspeção judicial para ver se era necessário efetivamente remover os poceiros que ali se encontravam. Aqui mesmo na Universidade Federal do Maranhão, eu estive por 2 vezes em uma ação movida contra a universidade para pleitear que a universidade oferecesse acessibilidade ao seu corpo docente e discente. Julguei procedente a ação, condenei a Universidade Federal do Maranhão a adotar as condições adequadas para a acessibilidade. Então eu vou sentir saudade disto, de ter sido um juiz participativo, voluntarioso e comprometido com esses ideais sociais, os ideais que eu trouxe da minha infância e da minha vida de periferia. O senhor falou agora em Barreirinha, eu queria aproveitar para perguntar para o senhor como é que você viu esse decreto do governo federal que autoriza a privatização dos Lençóis Maranhenses? Eu não cheguei a ler o decreto por inteiro, Jorge, mas eu, em princípio, não veria isso como algo, digamos, surreal ou aviltante. Eu acho que é uma medida que poderia ser melhor discutida. Eu não li o decreto, seria leviano se aqui expressasse a minha posição. Mas, em tese, é possível, sim, privatização de áreas dessa para que o Estado seja mínimo e possa deixar com o particular a utilização daquele serviço. A questão é como isso se dará, se isso não vai comprometer o bem-estar, a segurança dos que estão no entorno daquele parque temático. Mas, em princípio, ao meu ver, é possível. Mas eu não conheço o decreto, não saberia dizer no desdobramento técnico-jurídico como isso poderia se implementar. Isso passaria, inclusive, pela redução dos limites do parque e afetaria, inclusive, segundo estudo, levantamento de entidades aí que trabalham com essa causa, muitas comunidades que vivem dentro do parque ali, sei lá, ao longo da vida deles. Como é que você vê? Você é a favor de que seja reduzido esse limite? Eu não tinha essa informação, mas se efetivamente isso ocorrer, é claro que deve ser revisto. Não é possível nenhuma medida, nenhuma criação de um parque
ecológico, parque ambiental, que venha a comprometer o bem-estar daqueles que estão ali há muitos anos. Posso mudar de assunto? Falando, né, nossos convidados jornalistas, a medida provisória do Programa Verde e Amarelo acaba com a necessidade do registro profissional de todas as profissões que não possuem conselhos, como publicitários, jornalistas, entre outros. Essa medida não levaria a uma maior precarização do trabalho desses profissionais e jornalistas, por exemplo? Qual é a avaliação do senhor? Eu, pelo menos em relação ao jornalista, tenho uma posição que sou favorável. Eu acho que é possível que grandes profissionais que não sejam necessariamente jornalistas possam prestar um grande contributo escrevendo. Eu conheci aqui um professor, que foi meu mestre, Pedro Leonel Pinto de Carvalho, que não era jornalista, e que escrevia muitíssimo bem nos jornais, temas jurídicos, escrevia com conhecimento. Há grandes economistas escrevendo temas de economia. Então, acho que é possível, sim, que esses profissionais possam utilizar os jornais para expressar o seu sentimento, que é um sentimento técnico. Isso, ao meu ver, não invalida a atividade do jornalista, mas leva o jornalista a fazer uma reengenharia, a reavaliar, a buscar novas informações, se enriquecer para ficar no mercado. Essa questão da não necessidade mais de você ter diploma para exercer profissão e agora muito menos registro profissional, isso aí não vai transformar, pelo menos a nossa profissão, sei lá, em terra de ninguém. Todo mundo agora pode se dizer jornalista, porque essas figuras que você estava falando aí, essas pessoas, jurista, economista, que escreviam para jornais, escreve para jornais, escreveu como jornalista colaborador. E agora não, agora acabou a figura do jornalista colaborador, acabou a figura do próprio jornalista profissional, porque você não tem mais do que apresentar nem diploma e nem ter registro. Eu acho que é possível encontrar o meio termo, Jorge. Acho que aquelas pessoas que escrevem sobre temas específicos, sobre os quais tem domínio, eles vão atuar. Mas os outros não. Eu acho que é preciso ter esse controle. Quando eu digo que eu sou favorável, é no sentido de aqueles profissionais com conhecimento técnico da medicina, do direito, da economia, enfim, possam colaborar como jornalista e não ficarem alijados do processo. Durante algum tempo, o professor Belano me dizia que tinha dificuldade de escrever porque ele não era jornalista. Teve que eu buscar, acho que salvo engano, uma participação de colaborador para poder escrever. E nenhum jornalista, digamos assim, que tenha feito um curso de jornalismo, de comunicação, teria o conhecimento técnico-jurídico que ele tinha para escrever nos jornais. E como você faz, então, para responsabilizar esse profissional da comunicação diante do desprezo aí do registro e tudo mais? Como é que a lei de imprensa vai ter que mudar, vai ter que encaixar novos parâmetros? Como é que a lei de seria? imprensa já tem ferramentas bem apropriadas. O jornalista que acaba, por assim dizer, por ofender honras, ofender patrimônio moral, que sai do prumo, digamos assim, eles podem ser punidos pela legislação. A legislação já tem uma disciplina bem eficiente nesse sentido. Agora, eu acho que o curso de comunicação, o jornalismo, deve se adaptar ao novo momento. Mas eu concordo com o Jorge Vieira de que é preciso ter cuidado para que o jornalismo não vira uma terra de ninguém, só assusta, assombra. Quer dizer, qualquer pessoa, um aventureiro qualquer, se lança em um jornal e pode mutilar honra, denegrir reputações, criar um ambiente de insegurança social, porque ele não terá a retaguarda necessária, técnica, do conhecimento essencial da atividade do jornalista, com ética, com respeito, o código de ética tão bem cumprido por cada um dos senhores. Bom, a conversa está boa. Dá para mais uma pergunta? Dá para mais uma pergunta, vamos lá. Falando da questão do judiciário, no Brasil costuma-se dizer que tudo se judicializa. Recentemente nós tivemos um caso que no STF foi parar uma decisão de campeonato brasileiro, ainda de 1987. Na sua opinião, existe exageros na judicialização? Por exemplo, as eleições hoje são judicializadas, praticamente tudo vai parar na justiça. Tem como mudar isso? Eu acho que a judicialização é um fenômeno perverso, porque muitos temas poderiam ser resolvidos antes da judicialização. Há uma tendência muito grande de se buscar agora os canais de arbitramento, de conciliação, para não chegar à justiça propriamente dita. A União vem prestando uma grande contribuição com uma estrutura gigantesca em Brasília de arbitramento, de conciliação. Esse é o grande caminho, as soluções alternativas de conflito. Agora, por outro lado, infelizmente, a administração, isso é o Estado brasileiro, ele estimula a judicialização. Temas que poderiam ser resolvidos administrativamente pelo Estado acabam levando o cidadão a ir buscar no âmbito da justiça a sua resposta. A judicialização, por assim dizer, acaba virando um fenômeno muito perverso.
Bom, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a participação do advogado, professor promotor de justiça, juiz federal Carlos Madeira e dos jornalistas convidados, Jorge Vieira, jornalista e apresentador do programa Ponto Continuando, da Mais FM e presidente do Comitê de Imprensa Lema, Marcelo Minardi, do programa político Ponto e Vírgula, da Difusora FM, Diego Emir, jornalista da revista Maranhão Hoje e da Rádio Nova FM, e Kim Lopes, jornalista e blogueiro. Por favor, faça as suas últimas considerações em 1 minuto. Eu quero registrar meu agradecimento comovido ao programa Sem Filtro, de ter aqui comparecido, ter sido arguído por um corpo de jornalista tão seleto, e aquilo que eu expressei é o que eu penso e o que eu sinto. Eu tenho uma marca essencial na minha vida, que é a marca da transparência e do compromisso com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso. Agradeço imensamente essa oportunidade. Muito obrigado.